Ô, Bruno, você poderia abrir o seu microfone aí para fazer uma oração inicial para nós, por favor? O Bruno, ele tá no banheiro. Então, ô Ana, ora você então, por favor. Pode orar? Pode orar. Senhor Jesus, ter mais uma oportunidade de estarmos reunidos, estudando a sua palavra, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através dos professores. Senhor, abençoe essa aula, abre o nosso entendimento para que possamos compreender com clareza aquilo que tem sido nos passado. Abençoa a vida dos professores, usa a vida deles para que eles possam ensinar o seu evangelho, a verdade da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, deixa eu carregar aqui o share screen, que é o nosso assunto de hoje, né? A ordem que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Tá aparecendo aí, Ider? Tudo bem? Então vamos lá, todos apostos aí. Hoje quem está na condução quem é o anfitrião hoje é o Ider, então eu não me preocuparei com as pessoas que entrarem, as que caírem, né? O Ider vai fazer esse meio de campo aí. Nosso assunto de hoje é o capítulo 19 da nossa confissão de fé, que é a respeito da lei de Deus. O item número 1, ele vai dizer para nós o seguinte: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de ele cumprir a lei. E o ameaçou com morte, caso ele a violasse. E dotou-o com o poder e capacidade para guardá-la. Eu queria fazer algumas considerações em cima deste item número 1, sobre o que é a lei, né? O que se refere aqui? Deus deu a Adão uma lei. O que significa a lei? E também esse pacto de obras aqui, e que o ameaçou com morte. O que significa isso? A lei de Deus, primeiro, algumas definições. A lei de Deus, ela é perfeita porque Deus é perfeito. Ou seja, a lei reflete a natureza e o caráter de Deus. E a lei é eterna porque Deus é eterno. No caso que ele diz aqui, Deus deu a Adão uma lei, qual foi a lei que Deus deu a Adão? Deus deu a Adão a seguinte lei: seja obediente à minha vontade. Essa é a lei que Deus deu a Adão. Então, como nós estamos lendo aqui nesse capítulo 1, ele diz que Deus obrigou, né? Fez esse pacto, bem como com toda a sua posteridade. Ou seja, através de Adão e através dessa lei que reflete a natureza e o caráter de Deus, ele obrigou
a toda a posteridade de Adão a ser obediente a esta lei, que no caso aqui de Adão é a lei da obediência. E através de Adão, nós temos que ser obedientes a Deus. Deus exige, como diz aqui, uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Então, alguns aspectos da lei. A lei, ela dura para sempre. Então, a lei é eterna, porque Deus é eterno. Qual é a extensão desta lei? Ela se estende a todos os homens. Todos os homens. E qual é a jurisdição? Quer dizer, a quem ela é aplicada? Ela está em vigor ainda. Esta lei está em vigor. Mas também existem alguns aspectos desta lei, porque, como nós dissemos, se ela é aplicada a todos os homens, será que todos os homens têm consciência desta lei? Se nós examinarmos a Bíblia, né, principalmente em Romanos, nós vamos ver que a lei é manifestada na consciência dos homens. Através da criação, Deus manifesta a sua lei a todos os homens. Se nós vermos lá também, no breve catecismo, as perguntas de 39 a 42, ela vai falar a respeito qual é o dever que Deus exige do homem. O dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. Pergunta número 39. Pergunta no número 40. Que revelou Deus primeiramente ao homem para regra e sua obediência? A regra que Deus revelou primeiramente ao homem para sua obediência é a lei moral. Então vamos lá. Se nós olharmos Gênesis 2:17, diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Esta foi a lei que Deus deu a Adão, exigindo dele a obediência. Aí, como eu disse, lá em Romanos 2, 14 e 15, quando, pois, os gentios que não têm lei puderem, inclusive isso tá, viu, gente? Depois tem toda a referência, ele está aqui no slide que a gente preparou para esta nossa aula. Então, quando, pois, Romanos 2, 14 e 15, quando, pois, os gentios que não têm lei procederem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, como diz aqui, esta lei, ela é extensiva a todos os homens. Em Romanos 5, 12, 19, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Reforçando, sustentando as afirmações que estão descritas nessa nosso item número 1. Vamos passar ao item número 2. Essa lei, depois da queda do homem, continua. Tem um microfone aberto aí, Ider.
esta lei, depois da queda do homem, continua sendo uma perfeita regra de justiça como tal. Foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas de pedra. Os primeiros 4 mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Nós vimos em aulas passadas a respeito do pacto da graça, o pacto das obras e o pacto da graça. Aí perguntamos, se a gente pudesse manter, se estivéssemos ao vivo, perguntaria à classe: quando começou o pacto das obras? Quando ele terminou? E quando começou o pacto da graça? E com quem foi feito esses pactos? Com quem foram feitos esses pactos? E eu respondo: o pacto de Deus foi da graça, o pacto das obras, ele começou em Adão. Por quê? Quando Deus deu a lei para Adão, para ele ser obediente à vontade de Deus, toda árvore do fruto de toda árvore comerá, mas somente da árvore da sabedoria não comereis. Esse foi o pacto da obra feito com Adão. Quando foi rompido esse pacto? A partir do momento que Adão e Eva não mantiveram-se dentro desse pacto. Eles quebraram o pacto, sendo desobedientes à lei através da sua cobiça. Então, obediência à lei de Deus, pacto das obras. A partir da queda, é o pacto da graça. Então, nós temos, a partir da queda, com o povo, desde o povo do Antigo Testamento, Deus faz o pacto da graça. Ou seja, confiar naquele que haveria de vir, no caso do Antigo Testamento. E para aqueles, depois da vinda de Cristo, confiar naquele que obedeceu toda a lei, Jesus Cristo. Então, o pacto das obras inicia com a lei dada a Adão, termina na quebra. O pacto da graça começa a partir do momento da quebra do pacto das obras e se estende até hoje. Deus, ele nos deu também a lei com as tábuas dos 10 mandamentos. Ninguém consegue cumprir as leis que foram dadas ali a Moisés. Onde está isso? Êxodo, número 20. São os 10 mandamentos. Como está escrito aqui, que ele deu as tábuas do Sinai, né, entregue, escrita em 2 tábuas de pedra, os primeiros 4 mandamentos, ele contém os nossos deveres para com Deus. Jesus, ele nos diz a respeito desses mandamentos. Quando perguntaram para Jesus, qual é o mandamento mais importante? Qual é a resposta de Jesus? São 2. O que Jesus resume? Ele diz assim: amarás o teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, justamente, se referindo a esses 4 primeiros mandamentos e aos 6 últimos mandamentos. Amarás a Deus, um relacionamento vertical de amar a Deus sobre todas as coisas, e um mandamento horizontal, que é amar ao nosso próximo, é amar aqueles que estão ao nosso redor. Porque a Bíblia também nos diz o seguinte: como é que você pode adorar a Deus, amar a Deus,
a quem você não vê, se você não ama ao seu próximo que você vê. Então, a lei, que é chamada lei moral, ela está contida nos 10 mandamentos. Ninguém consegue cumprir. Então, como dissemos, ninguém consegue cumprir a lei. Porque em Tiago 2:8, de 8 a 10, diz o seguinte: vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todas. Então, Deus, ele exige o cumprimento de 100% da lei. E nós não conseguimos cumprir 100% a lei, porque se tropeçarmos, como diz aqui em Tiago, em um só ponto, nós nos tornamos culpados de todos. Deuteronômio 5:32 diz: cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Estão aqui, ó, as nossas referências bíblicas. Vamos para o terceiro ponto. Depois a gente faz um resumo de todos eles. Além desta lei, geralmente chamada de lei moral, quis Deus dar ao seu povo, Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças. Estas leis, que em parte se referem ao culto, que prefiguram a Cristo, suas graças, seus atos, seus sofrimentos e seus benefícios, e em parte representam várias instruções e deveres morais, estão todas abolidas sob o Novo Testamento. A lei moral, que está lá em Êxodo 20, que nós lemos aqui, os 10 mandamentos, a respeito do que Jesus resume em 2. Estas leis se mantêm, porque são leis morais. Além desta lei, como diz aqui nesse nosso item número 3, Deus, ele deu ao povo de Israel leis cerimoniais, que são leis que se aplicam exclusivamente àquele povo e àquela época. Essas leis, que como diz, eu já vou partir logo, aqui estão as referências bíblicas, né? E eu já vou logo Antes disso, deixa eu ler aqui um versículo que está lá em Gálatas 2:14, para sustentar este item número 2 aqui, porque, na verdade, a Bíblia é que origina a nossa confissão de fé, não nossa confissão de fé que origina a Bíblia. Então, diz o seguinte, em Gálatas 2:14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse, na presença... Desculpa. Estou lendo errado aqui. 2... Desculpa, não é Gálatas, não. Eu vou ler daqui da minha anotação mesmo. Na verdade, Colossenses 2:14 e 16. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós
e que constava nas ordenanças, as quais não era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou dia de festa, ou lua, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses, desculpa, é que eu pulei a página aqui, mas é Colossenses 2,14. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida. O que vemos no Antigo Testamento? Leis cerimoniais que tratavam de algo específico para aquele povo e para aquela época. Hoje, como diz aqui nesse nosso, elas são abolidas. Abolidas. Não há necessidade, portanto, de estarmos nos apegando hoje a essas leis cerimoniais. E uma aplicação aqui, nós vemos muitas igrejas, muitas denominações se apoderando, se colocando, revivendo essas leis cerimoniais, como diz aqui que na Bíblia, em Colossenses 2,14, que ele era sombra de coisas que haviam de vir. Por que você vai olhar uma sombra se você pode ver a Jesus Cristo que está vivo? Por que nós vamos olhar para estas leis cerimoniais de comidas, de bebidas, como diz aqui Paulo na sua carta aos Colossenses, ele fala que isso tem sido uma sombra se nós temos a Cristo. Então, isto nos traz e reforça o que também está nesta seção de número 4. A esse mesmo povo, considerado como um corpo político, e entenda-se sistemas judiciais aí, Deus concedeu diversas leis judiciais que deixaram de vigorar quando o país daquele povo também deixou de existir, e que agora não obrigam a ninguém, além do que exige a sua equidade geral. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver ali, além dessas leis cerimoniais que diziam a respeito de coisas que as pessoas naquela época deviam comer, deviam beber, nós vemos também estas leis judiciais. Então, se você olhar Êxodo, por exemplo, lá, Êxodo 21, de 1 a 36, eu vou citar algumas só, algumas leis que, desse ponto de vista jurídico, desse ponto de vista político, que Deus deixou aquele povo porque ela tinha uma utilidade temporal, uma utilidade somente naquela época, desse tipo de lei. Então, eu vou ler algumas aqui que se referem a isso. Quem ferir o seu pai ou sua mãe será morto. E um outro versículo diz assim: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem por causa de quem aborte, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Uma briga de homens, e se houvesse uma mulher grávida, e essa mulher for ferida, aquele que provocou esta lesão, este ferimento, teria que pagar
ao marido da mulher grávida. Então, são leis que foram abolidas. Não obrigam a ninguém, além do que exige a sua equidade. Uma outra lei aqui, que diz, também lá no texto de Êxodo 21, de 1 a 36, se um boi, veja bem, quem tem boi hoje aí? Acho que é difícil, né? Eu não conheço ninguém que tenha boi. Mas se um boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi antes era dado a chifrar e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, quer dizer, o dono do boi não prendeu o boi, e o boi matar um homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Veja, Deus deu estas leis, que são leis, como diz a sessão anterior, a sessão 3, e agora, na sessão 4, leis cerimoniais e leis judiciais e políticas. Estas leis foram abolidas. O nosso culto hoje, ele não deve conter o nosso viver, a nossa devoção a Cristo, ela não deve conter essas leis cerimoniais ou leis judiciais e políticas, porque isso tratou-se de alguma coisa estanque, de alguma coisa que ficou ali quando foram extinguidos aqueles povos e aqueles países. É isso que trata esta nossa sessão de número 4. Sessão de número 5. A lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas quanto as demais, e isto não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Cristo, o Criador, que a deu. Cristo, no Evangelho, de modo algum desfaz esta obrigação, antes a confirma. Qual é a lei que se refere a essa seção 5? Se refere à lei moral. Onde está contida a lei moral na Bíblia? Em Êxodo 20, com os 10 mandamentos. Nós temos que obedecer os 10 mandamentos, que quando Jesus ele vem, ele diz o seguinte: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Os 10 mandamentos, então Jesus de maneira alguma ele revoga, ele desfaz esta obrigação, tanto daqueles alcançados por Cristo, como aqueles que também não foram alcançados por Cristo, em obedecer à lei moral. A lei moral, ela é aplicável a todo o povo de Deus e aqueles que não o conhecem ainda. Então, suportando isso, 1 João 2, 3, 4 até 7. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. 1 João 2, 3, 4, 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E depois nós temos um capítulo aqui que vai estudar os 10 mandamentos, que vai falar dos 10 mandamentos também.
Mateus 5, 18 e 19. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Então, aqui, Mateus dizendo que os maiores são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Vamos para a nossa sessão de número 6. Essa é grande. Essa tem dois slides aqui que eu coloquei. Embora os verdadeiros crentes não estejam sobre a lei como um pacto de obras, para serem por elas justificados ou condenados, contudo ela serve de grande proveito tanto a eles como aos demais, como regra de vida. Ela lhes informa a vontade de Deus e o dever que eles têm. Os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza, do seu coração e da sua vida, de maneira que, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele, maior aversão a ele, ao mesmo tempo que lhes dá clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele devida. A lei, então, apesar, como diz aqui, que não, os crentes não estão sob a lei como pacto das obras. Nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Nós somos salvos para cumprirmos a lei. Não conseguiremos cumpri-la 100%. Porém, temos que confiar naquele que cumpre a lei por nós, que é Jesus Cristo. E a lei, ela nos serve, como diz aqui nessa sessão, regra de vida. Ela nos serve para nos informar a vontade de Deus. Imagina, se nós não tivéssemos a lei, nós não saberíamos qual é a vontade de Deus. Seguindo em frente aqui. Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado, as suas ameaças servem para mostrar que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa dele devem esperar nesta vida, ainda que estejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto das obras. Assim como fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, só porque a lei estimula aquilo e proíbe isto, não prova estar ele sob a lei e não sob a graça. Deixa eu acertar aqui o meu vídeo aqui.
A lei, então, vai servir para nós, a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, aquilo que Jesus nos transmite através dos seus ensinamentos. Então, esta lei, apesar de não sermos salvos pelo cumprimento integral desta lei, porque nós somos incapazes de cumpri-la, ela nos serve como um educador, como aquilo que nos mostra a vontade de Deus e, de uma maneira maravilhosa e guiada pelo poder do Espírito Santo, esta lei nos dá consciência do nosso pecado, do tamanho do nosso pecado. Em Gálatas 3:24, diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Aio significa aquele é uma pessoa que era um educador. Então, esta lei nos serviu de aio, nos serviu de educador, nos serve como de nos dar consciência pelo nosso pecado. Romanos 8, 3 e 4, ele nos relata também: porquanto o que fora impossível à lei, no que está enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Jesus é este que vai cumprir a lei em nosso lugar. Por último, e não está mudando. As referências. E o último ponto aqui, e a gente termina. Os supracitados usos da lei, não contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que se faça. Gálatas 3:21, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, da verdade seria precedente de lei. Hebreus 8:10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor da sua mente. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, povo de Deus. Eu queria fazer um resumo para a gente encerrar esta sessão. Aqui estão as referências. Depois eu posso passar tudo isso pelo... Vamos resumir aqui, para a gente entender a sessão 1 e 2. Agora eu preciso tirar o escrito daqui.
Uma visão, isso. O homem foi criado um agente moral sujeito à lei moral, perfeição absoluta. Adão foi o homem criado onde continha nele a perfeita capacidade de cumprir a lei. Ele estava sujeito à lei. Qual era a lei que foi dada a Adão? Nós lemos lá. Ele foi dado que ele fosse obediente a Deus. Então ele estava sujeito à lei moral de perfeição absoluta. Só que ele tinha perfeita capacidade em cumprir esta lei. Deus expôs Adão, a cabeça natural da raça humana, à prova de obediência por um período de provação especial. Deus, então, colocando Adão essa exposição de cumprir a lei, ele, então, representa, através do cumprimento da lei, toda a humanidade. Deus criou o homem perfeito e Deus requer do homem perfeição. Como Deus criou Adão perfeito e ele requer uma perfeição do homem, o homem só pode ser salvo se cumprir 100% da lei. Adão tinha esta capacidade e não se manteve fiel a esta lei. Esta lei, desde a queda, não é condição de salvação, mas continua sendo padrão de vida e de caráter. Ou seja, o ser humano, o homem, só será salvo desde que cumpra 100% da lei, que esta lei que é padrão de vida e de caráter. Então, a partir da queda, o cumprimento da lei continua sendo a condição, não é a condição da salvação, mas ele continua sendo o padrão. Para o ser humano ser salvo, ele precisa cumprir a lei. Só que somos incapazes de cumpri-la. É isso que trata a seção 1 e seção 2. Então, este ponto número 3 aqui, desde a queda, esta lei não é condição da salvação, porque Adão, ele tinha condições de cumprir pacto das obras. Então, pela obra, pelo cumprimento, ele seria salvo. Portanto, ele tinha condições de cumprir. A partir daí, a partir da queda, a lei continua sendo o padrão, ou seja, a obediência, porém, nós não temos condição de cumprir. Ela é sumariamente compreendida nos 10 mandamentos, no Decálogo, lá em Êxodo 20, a lei moral, que é o padrão de vida e de caráter. Resumo da seção número 3, 4 e 5. Deus deu aos judeus também uma lei cerimonial, que nós já falamos. Aquela lei dos sacrifícios, que nós citamos lá, né? Alguns versículos que lemos. Igualmente, um sistema de leis judiciais, que também já falamos sobre isso. Ou seja, estas leis aplicáveis somente naquela data e ocasião. Ocasião, povo e data. Ambas cessaram a sua vigência na dispensação cristã. Então, isto não é aplicável em nossos dias, porque Cristo cumpriu toda essa lei. Em contrapartida, a lei moral continua em pleno vigor. Os 10 mandamentos, aquilo que Deus deu a Moisés ali através das tábuas, elas continuam em pleno vigor. Resumo das sessões 6 e 7.
desde a queda, ninguém pode salvar-se pela lei. Não adianta querermos cumprir a lei para sermos salvos. Ou melhor, não é que não adianta, nós não conseguimos cumprir a lei para sermos salvos. Os crentes estão debaixo da lei como uma condição de salvação. E, não obstante a lei de múltiplo uso debaixo do evangelho. A lei, então, ela serve pro cristão, para aquele que tem a Cristo como único e suficiente Salvador, como algo que nos mostra a dimensão do nosso pecado e as consequências do não cumprimento da lei. O que aconteceria conosco se nós não cumpríssemos a lei? Porque só conseguimos cumprir em Cristo Jesus. Então é isso que trata o nosso estudo desta manhã. Deus esteja nos abençoando, né? Nos abençoe e nos dê sabedoria para adorarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Valeu, Zé. Quer tirar foto aí? Pode tirar, Zé. Já está no jeito, já. Deixa eu fechar aqui. Tá legal. Todos aparecendo aí. Fechar aqui. E lembrando que amanhã teremos Tira Dúvidas, né, Zé? Amanhã teremos o Tira Dúvida. Ops! Houve a pergunta da Cauane sobre o que é supracitado, o Abraão já respondeu lá. Citado anteriormente, né? Citado acima ou anteriormente? É a resposta. Isso. Então, meio... Eu confesso para vocês que é um tanto quanto dificultoso você estar falando sozinho, né? Você está falando de uma forma que você não está vendo as pessoas, por mais que você queira olhar para o ninguém rosto, interagir, né? Então, eu confesso que isso, ele tira um pouco da... Eu não estou acostumado com isso, eu sou meio que ao povo das antigas, né? Que é no tete-a-tete, é na conversa. Então, a gente fica um pouco meio travado nesse tipo de aula, né? Através dessas figuras todas que a gente vê aqui, os quadrinhos, cada um no seu lugarzinho, ninguém sai dali, ninguém fala, né? Então, eu confesso para vocês que é um pouco, para mim, é um pouco dificultoso. Mas eu tentei fazer de uma forma, nos resumos aí, para que a gente entendesse, né? Foi bom para mim também entender essa parte da lei de Deus, e que é muito importante porque muitas denominações, elas estão se apegando a essas leis cerimoniais, judiciais, para estarem usando como moeda de troca, como que se colocando mais esse encargo, né, em cima das costas daqueles que são alcançados por Cristo. E, na verdade, não é isso que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus nos diz que isso foi no passado, que Jesus cumpriu a lei, que ele é o único e suficiente Salvador de todos, e que não há necessidade de estarmos nos apegando a estas leis cerimoniais ou judiciais. Então, eu confesso para vocês que eu fico meio preso aqui, mas vamos ver se amanhã no Tira Dúvidas, e eu gostaria de fazer um apelo a todos, né, que participassem. Tem sido bom, né, Ider?
Está sendo muito bom, estou Muito gostando. bom, a gente A gente tem... sai um pouco fora ali, conversa bastante, Conversa interage mais. bastante com as pessoas. Então, Muito se bom. vocês puderem, por favor, reservem esse horário, segunda-feira, às 20 horas. 20 horas, esteja com a gente, para a gente conversar um pouco, para você até, se for o caso, dar um testemunho do que está sendo esses nossos encontros, né? As aulas, dar um feedback para os professores, para ver o que está acontecendo, né? Se realmente os objetivos, porque o objetivo é de realmente preparar todos, né? Para que estejam no final do ano agora fazendo sua pública profissão de fé e batismo para aqueles também que forem batizados, conscientes, né? Que ninguém seja entrando num lugar onde não saiba onde está entrando, né? Você dá o passo firme, o Com passo certeza. fala assim, com certeza naquilo que você está fazendo. Então, é um convite, né? Se você puder, por favor, esteja amanhã conosco para tirar dúvidas, né? Porque aqui fica meio difícil a gente tirar as dúvidas por causa do horário, por causa desse protocolo da escola dominical. Mas, e se vocês tiverem também, Abraão, Ider, alguma observação, por favor, estejam à Não, vontade. Zé. Não, Zé, para mim Reforçar tá algum ponto. tranquilo, Zé. Bem. E amanhã mesmo a gente encontra aí uma coisa mais, alguma dúvida. O pessoal esteja presente aí. Foi boa sua palavra. Ótima, tá ok? Tá bom. Valeu, Zé. Deixa eu ver, quem que orou? Foi a... Quem que orou? Foi a Ana. Ana, Foi a Ana né? que orou. Eu vou pedir para Graziele. Pode ser, Graziele? Mais uma jovem orando para a gente aqui, né? Vamos orar, então, e vamos encerrar. Se alguém tiver também alguma coisa para colocar antes da oração, quiser falar algo também, estejam à vontade, por favor, antes de orarmos, antes da gente finalizar. Ninguém? Presbítero? Pois não? Oi, é o Bruno. Oi, Bruno. Eu gostaria de, se fosse possível, colocar na oração a minha cunhada, a Carol, que ela pegou Covid, né? Ah, Ela tinha ido para o hospital, tinha ficado acho que um dia internada, mas já foi liberada. Porém, ela retornou para o hospital porque passou mal de novo. Carol, tá ok. né? Carol. O nome dela é Carol, né, Bruno? Isso. Estamos orando Ok. por ela. Então, ô Graziele, por favor, inclua na oração Carol, que está enferma com Covid, né? Que Deus esteja restabelecendo o mais rápido possível, que ela saia logo dessa doença, né? Que seja curada em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esta manhã, meu Pai, por este ensino, meu Pai, sobre as leis, meu Deus. Meu Pai, que o Senhor nos faça compreender ainda mais sobre elas e não só compreender, mas poder, Senhor, cumpri-las, Senhor, de acordo com a tua vontade, meu Pai. Senhor, eu te agradeço pelos professores e por todos os alunos, Senhor, que participaram hoje. Peço que o Senhor abençoe e também aqueles que não puderam participar. Senhor, que o Senhor seja conosco até o final deste dia, e se assim for a tua vontade, que possamos cultuar ao Senhor, meu Pai, no culto à noite. Meu Pai, antes de encerrar, Senhor, eu quero pedir, Senhor, pela vida da Carol, que está, Senhor, com a Covid, meu Pai. Peço também oração por todos os doentes, meu Pai, que contaminaram-se, meu Pai, com este vírus. Meu Pai, que o Senhor dê um pouco de conforto para eles, meu Pai, que eles se recuperem, Senhor Jesus, e que neste momento, Senhor, de dor, nesse momento de desconforto, que eles pensem no Senhor, meu Pai, que eles se lembrem do Senhor, meu Deus. E se assim for a vontade, meu Pai, que eles sejam curados, meu Pai, e que eles saibam que é a mão do Senhor que está fazendo todas essas coisas, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô Zé, tira a foto aí. Que tá mais Pode tirar, subindo. Líder. Falta o Siqueira, né? O Siqueira. Dá um sorriso aí, Líder? Espera aí que já vai.
Pode dar um sorriso aí, viu? Olha o sorriso. Vai indo. Todo mundo sorrindo. Siqueira não entrou. Tudo bem. Beleza? Beleza. Pessoal, grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Bom domingo. Abraão, eu não te dei os parabéns. Parabéns, viu? Acabei esquecendo lá. Tanta coisa para fazer. Tudo bem, Zé. Esquenta a Deus cabeça. esteja contigo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. É. Tchau, Tchau. bom domingo. Tchau, irmãos. Abençoe. Tchau, irmãos. Tchau. Deus abençoe. Um ótimo domingo, um ótimo almoço. Até a noite. 19 Deixa eu dar horas. uma palavrinha com o José Antônio. Oi? 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 Fala, dona Socorro. Deixa eu dar uma palavrinha com o presbítero José Antônio. Pois não? Então, olha, esse negócio da gente ficar assim, desconfortável, não é só de vocês, não, assim, não é só no seu caso. A Líder, gente pode se parar a sente. gravação, viu, Líder? Um momentinho, tá legal. A gente se sente meio que uns